Olá! Hoje, aqui no Pro Legislativo, temos a presença do sociólogo Cristiano Ferri, fundador do Laboratório Hacker, um dos fundadores do laboratório lá na Câmara dos Deputados, atualmente no CEFOR, que é o Centro de Aperfeiçoamento e Aprendizagem lá da Casa Legislativa, e também um especialista em e-democracia, na forma de participação popular e exercício parlamentar usando os meios digitais, que é algo bem contemporâneo, que está sendo discutido, está sendo melhor entendido, né? E cada um, a sua maneira, a sua leitura está procurando conduzir conforme entende que é o caminho de melhor uso dos meios digitais na sua área. E eu vou fazer uma provocação para o Cristiano, justamente dentro do ambiente do Legislativo. Hoje a gente tem uma produção parlamentar relativamente boa do meu ponto de vista, na Câmara dos Deputados, no Senado, tem reunião de comissões todo dia que afetam várias áreas do Brasil, várias atividades econômicas do Brasil. Aí depois nós temos uma outra instância, que são as assembleias, né, trabalhando em outras questões, e depois temos as câmaras municipais, né, também trabalhando em outras questões. Né. A das câmaras municipais muitas vezes afeta apenas a sua localidade, já a Assembleia todo o seu estado e, claro, do Congresso todo o Brasil. Mas muitas vezes esse legislativo que está nas franjas, que é a Câmara Municipal, não está acompanhando exatamente o que está acontecendo na Assembleia nem no Congresso. Então, muitas vezes, né, novas leis ou determinados debates que podem mudar paradigmas econômicos e sociais não são acompanhados e não têm a disseminação necessária. Né? E os parlamentares locais, às vezes, estão bastante, digamos assim, desinformados sobre as mudanças que podem trazer sobre a sua própria base, seu próprio eleitorado. Né? Por exemplo, área rural. O Congresso discute a questão rural todos os dias, praticamente. Né? E uma boa parte do Brasil é rural. E os vereadores que, às vezes, representam essas áreas não estão atentos. Né? Então, a provocação que eu faço é, parece que o Legislativo não atua em rede, atua de forma avulsa e não consegue criar sinergia. Né? Qual o papel que a tecnologia, né, e a comunicação podem ter nesse processo? Antes de mais nada, obrigado aqui. É um prazer estar com você conversando mais uma vez. Sérgio, o que a gente percebe aí, o ponto que você toca, é um problema típico de gestão do conhecimento. E aí tem muito a ver com o fato de que estamos num país muito grande, que tem muitas unidades de federação, quase 6.000, que tem um sistema de competências separadas em 3 unidades de federação, ou seja, da União, dos estados e dos municípios. Então, que há uma certa convergência entre essas competências e há uma separação também. Então, isso tudo significa que há muita complexidade. E tudo que tem muita complexidade é difícil das pessoas entenderem o todo, né? Ter a visão da floresta. Ainda mais quem está lá exercendo uma competência mais específica, que é no âmbito municipal. Então, acho que temos muito que evoluir em termos de sincronizar informações, pelo menos, né? E aí a gente peca muito por não termos aí uma política de fortalecimento, de desenvolvimento do Legislativo Nacional. Nós já tivemos um ou outro projeto no Congresso Nacional, até com apoio de bancos internacionais, para modernização legislativa no país. Mas hoje nós não temos e falta aí uma política que poderia, então, contribuir para essa, por exemplo, poderíamos, e aí respondendo a sua pergunta, né, quer dizer, poderíamos ter portais aí, ou qualquer coisa assim, ou aplicativos que mostrassem as melhores políticas, ou as políticas, todas as políticas de segurança dos estados. É claro que nós temos isso, mas isso, né, tem numa área bem feita e na outra não tem. A pesquisa disso não é tão simples. Então falta muita convergência dessas informações, que implica em todo o mecanismo de trabalho em redes que ainda é muito dificultado por essa complexidade toda que nós temos aí no país. Eu vejo, por exemplo, né, do meu ponto de vista, a parte de portais do Congresso Brasileiro, da Câmara e do Senado, são portais muito bons. Né, muita gente, inclusive de fora, de outros países, considera os portais aqui das casas brasileiras os melhores do mundo, ou então um dos melhores do mundo. Né? Então já é uma grande vantagem esse ponto de vista. No entanto, percebo que a gente trava na disseminação do que diariamente está ali no portal para chegar até as pessoas, né? Até chegar até outros legislativos. Né?
Uma das questões, por exemplo, que talvez pudesse ser pensada, assim, já que estamos numa pensata aqui, né? É uma maneira de toda a Câmara Municipal que quisesse se engajar na disseminação da valorização do Legislativo e das suas medidas, abrir uma janelinha no seu site, né, que reproduzisse ali um feed de notícias, né, do Senado, da Câmara, do que foi decidido no dia, né, que as pessoas, nem que fosse um atalho, digamos assim, né, e que pudesse, então, as pessoas que frequentassem o site da sua Câmara Municipal entenderem, né, que todo esse ecossistema legislativo tem a Câmara Municipal no local, mas, ao mesmo tempo, estão sendo decididas coisas importantes em âmbito estadual e federal. Você acha uma ideia interessante? Com certeza, você deu aí uma ideia muito simples de se fazer hoje, tecnologicamente. Sim. Isso é muito simples, mas falta aí talvez, né, além da iniciativa, um pouco da visão, e às vezes de ter pessoas tecnicamente preparadas para poderem fazer esse tipo de, digamos assim, de aproveitamento das informações. Então eu acho que o quanto a gente puder ter aí ações mais coletivas, com a participação da Câmara e do Senado, que tem recursos muito bons, humanos, tecnológicos, materiais de forma geral, para poder ajudar, contribuir nesse sentido. E, por exemplo, apenas para citar um caso, tem aí o Interlege, que é um programa do Senado Federal, já de muitos anos, já esteve mais forte, agora está lá com uma equipe reduzida, mas que faz um trabalho muito bom de, por exemplo, providenciar sites legislativos para as câmaras municipais que não têm recurso. Então a Câmara pede lá um site, pede lá para poder usar um site, eles mandam um link, e aí a Câmara pode ter o seu portal institucional. Isso é provido lá por esse programa do Interlege ligado ao Senado Federal. Mas coisas também simples, como o que você né, citou, e muitas outras. Hoje nós temos aí aplicativos para tudo, existem aí pequenas ferramentas tecnológicas que fazem toda a diferença. O que talvez nós tenhamos que trabalhar, e eu acho que aqui o Pró-Legislativo dá uma contribuição para isso, é exatamente formar as pessoas. Às vezes uma ideia é o suficiente para despertar em alguém o interesse e aquilo poder ser executado. Então eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais para essas informações sobre inovação. Você está dando uma ideia de inovação, elas tenham vazão, aí elas cheguem, né, nesse Brasil que é enorme, né, que tem muitas hipertrofias de acesso ao conhecimento, que tem aí uma divisão digital ainda muito grande, uma desigualdade digital. Então, tudo isso são desafios aí para a gente sincronizar essas redes legislativas. E nós passamos também por um período, digamos assim, de redução da capacidade da imprensa, dos meios de comunicação convencionais, de investimentos e, portanto, também de produzir notícia, acompanhar notícia. Se isso já está acontecendo com os grandes grupos de comunicação, imagina na média e na pequena cidade, que muitas vezes até inexiste, né, algum meio de comunicação local, tinha a única rádio, essa rádio agora tem uma igreja, né? Então a capacidade de chegar à notícia nesse cidadão é pequena. Eu vejo aí então uma importância do papel do site do poder público, né? Do site do poder público manter o cidadão do seu município informado. Não só sobre o que a sua casa faz, né? A sua Câmara Municipal faz, mas também sobre o que atinge o cidadão e vem de outros poderes públicos. Porque hoje o site, muitas vezes, do poder público, estou te fazendo também uma provocação para você comentar, ele é muito preocupado em divulgar apenas as suas atividades. Né? Mas o legislativo, principalmente um legislativo estadual e municipal, ele, de alguma maneira, ele pode ser um espaço, a casa digital dele, o site, pode ser um espaço para manter o cidadão informado de outras decisões de outros legislativos, ou até de outros poderes públicos, por que não, do próprio sistema de contas, né? Para que esse cidadão ele se mantenha alinhado com o que está acontecendo no Brasil como um todo. Né? Esse alinhamento através da comunicação, do meu ponto de vista, eu acho que é uma grande oportunidade do ponto que a tecnologia pode propiciar. Eu acho que assim, esse avanço na criação de ferramentas ele é nítido e claro, que são as ferramentas de participação.
O que eu penso que falta um pouquinho desenvolver é as ferramentas de comunicação. Que independente daquela Câmara Municipal, dependendo daquela Assembleia ter estrutura ou não, elas adotando aquelas ferramentas, elas vão conseguir alinhar o seu cidadão com o que acontece no Brasil, pelo menos dentro do poder público. Você sabe que essa é uma preocupação, inclusive, mundial. Tem a União Interparlamentar, que é uma entidade aí secular que congrega aí centenas de parlamentos do mundo inteiro. Ela criou um projeto do qual a Câmara e Senado Federal participam, e mais outros parlamentos do mundo inteiro, que é uma grande rede de informação legislativa exatamente em cima das políticas, né? Então, qual está sendo a política de agricultura do Reino Unido? O que ela tem de parecido com a da França e a do Brasil? Podemos comparar todas elas? O Brasil fez uma lei como o Marco Civil da Internet, uma lei que protege o cidadão brasileiro no uso da internet. Tem países aí, por próprio Estados Unidos, não tem uma lei como essa. Alguém que queira fazer uma lei, onde que ele acha um benchmark? Então, para atender essas necessidades, foi criado esse projeto, que se não me engano chama Hub de Inovação, exatamente sincronizando políticas públicas, informações sobre leis do mundo inteiro. E o que você está colocando é que a necessidade no âmbito nacional é a mesma. Então, eu acho que nós vamos também poder aproveitar essas tecnologias para poder adaptar ao âmbito municipal e estadual também, sincronizando de maneira geral essas informações e dando, você colocou bem, não só para o vereador, para o deputado estadual, mas para o cidadão, uma visão da floresta. Falou, olha, vamos discutir aqui educação? Então, no âmbito federal, os projetos, as leis de educação são essas, os projetos de lei são esses. E o que nós podemos fazer no âmbito estadual? E o que já tem de melhores práticas? Inclusive no exterior e no âmbito municipal. Então a gente vê muito isso, né, Sérgio? Você que corre aí Brasil adentro, você vê lá uma Câmara Municipal querendo fazer uma política de zoneamento urbano, com uma dificuldade enorme, então com falta de recursos técnicos. E aí tem, às vezes, um município aí não muito distante dali que já tem isso e ela não tem essa informação. E aí, como é que... O custo que não tem isso, né? Muitas vezes vai gerar todo um trabalho de novo, exato, de construção, de aprendizado, que depois pode ter problemas, erros, e vai ser questionado pelos tribunais de contas, pelas outras entidades, né, de controle. Então isso tudo gera um custo, né, um custo muito grande, que hoje nós não podemos pagar mais. Eu acho que fica essa dica também, sublinhando que então a gestão da informação e do conhecimento quanto mais aquele poder público se responsabilizar por isso, né, mais ele vai manter a sua comunidade ou o setor do seu interesse alinhado e capaz de tomar decisões de avanço. Cristiano, para finalizar, o Cristiano também tem todo um trabalho dele enquanto servidor e sociólogo, né, enquanto pessoa motivada também pela tecnologia, né, pelo novo mundo aí que a gente vislumbra. E tem todo um trabalho em que onde uma das causas é a inovação no setor público, né? E acaba sendo também um trabalho de alguma forma também motivacional, porque, e é isso que eu queria que ele comentasse, muitas vezes depende do servidor, da pessoa, que tem que reinventar algum sistema, reinventar o seu setor, tomar uma atitude diferente, né? Construir um ambiente que resolva assumir medidas novas, né? Como você vê isso dentro do serviço público no momento? Nós vemos aí hoje uma grande crise fiscal e uma grande cobrança em cima do servidor público, né? O servidor público aí, ele está sendo hoje, digamos assim, usando a expressão forte, muito satanizado pela mídia e etc., como, né, como um tipo de profissional que poderia entregar mais, que não está valendo tanto quanto poderia, né? Pelo menos essa é a narrativa que a gente vê por aí. Mas o que a gente percebe, nós temos aí um país de quase 12 milhões de servidores e gestores públicos, né, um país com um serviço público muito grande, é que o serviço público, na forma como ele foi criado, até pelo processo de concurso público, ou mesmo de cargos de confiança, ele não estimulou a exigência de perfis e habilidades para inovar.
né? Habilidades que você, por exemplo, hoje é um requisito para você ser um inovador, que você não basta ser apenas um técnico, ou talvez isso não seja o mais importante, mas que você domine as competências socioemocionais, por exemplo, a que eles chamam aí de soft skills, que além disso, que você também exerça aí, que você aprenda a usar as competências digitais, que você saiba trabalhar com dados. Hoje, a inovação ela precisa trabalhar com dados. Eu preciso fazer um experimento. Como é que a inovação surge, né, Sérgio? Ela precisa ter sempre um experimento, um piloto que precisa ser testado, e daí você avalia se o teste foi bom ou não e vai melhorando aquele, né, aquele modelo então de startup do Vale do Silício, de que precisamos então de maneira incremental melhorar as coisas. E para isso você precisa usar, ter dados, saber medir, mensurar. Então você precisa ter essa competência digital de saber lidar com dados. O cientista de dados é uma profissão hoje muito requerida. Tudo isso ainda não entrou, né, na forma de pensar e de ser do servidor público. O servidor público ele fazia, na verdade, uma prova de concurso público que pega ali a sua habilidade, né, sua especialização técnica. Se você vai fazer uma prova para ser um auditor no Tribunal de Contas, você tem que ser bom naquele assunto. Na área de saúde, tem que ser bom na área de saúde. Isso continua importante, mas a gente tem que agregar, então, além dessas competências técnicas especializadas, as competências digitais e as competências socioemocionais. Então, para a gente trabalhar a inovação, a gente tem que trabalhar, então, a formação das pessoas, dos servidores, dos gestores, dos políticos também, né? Acho que todo esse manancial de recursos humanos que trabalham na área pública precisam trabalhar agora sobre a lógica da inovação. E não é inovação só por inovar, é porque é fazer mais com menos recursos. Exato, é se atualizar. Se atualizar, né, entregar mais resultado para o cidadão, que é isso que se deseja do serviço público. Ok, muito obrigado pela participação aqui do Cristiano Ferri e mais uma pensata aí do Pró Legislativo.